Bem, meus amigos da Rádio Jovem Pan de São Paulo, aqui está o técnico Tele Santana da Seleção Nacional do Brasil. Tele, que esteve na Europa observando, claro, os nossos futuros adversários, aquelas seleções que estarão participando do próximo Campeonato Mundial que será realizado na Espanha. Tele, o que valeu essa viagem? Para que você viajou? Valeu a pena? O que você observou? Valeu muito, já que eu fui com dois objetivos. Escolher as concentrações onde vamos ficar, tanto em Portugal como na Espanha, nas duas cidades, Sevilha e Barcelona, como também para assistir a alguns jogos. E felizmente, num período curto de 15 dias mais ou menos, eu pude ver 7 seleções que estarão disputando a Copa do Mundo em ação. Entre elas, a Alemanha, que é uma força, a União Soviética, que nós vamos enfrentar, é o nosso primeiro adversário na Copa do Mundo, e também a Escócia no último jogo que assisti contra a Espanha, que também é nosso adversário do nosso grupo. As outras seleções não são fortes? Não, são boas seleções. Eu vi, por exemplo, a Alemanha, que já tem uma seleção formada, a União Soviética, que já está treinando há muito tempo e que modificou completamente a sua maneira de jogar. Hoje não é uma equipe pesada, é uma equipe leve, que sabe jogar, tecnicamente muito parecido até com jogadores sul-americanos. Vi uma Polônia que ficou mais ou menos um mês na Itália, participando de treinos contra equipes de segunda divisão, e depois, no último jogo, enfrentando um combinado Inter-Milan, e se apresentando bem nesse jogo que eu assisti, ganhando, e uma seleção com bons jogadores, e ainda faltando alguns que estão jogando no exterior. Vi também a equipe da França, que tem uma equipe muito técnica, que jogou contra nós, mas nós estávamos numa fase muito boa quando jogamos contra a França, e por isso vencemos até com relativa facilidade lá em Paris, mas agora, já com quase todos os seus jogadores em forma, ganhou da Itália, coisa que não acontecia há 62 anos, ganhar da Itália. Então a França ganhou jogando bem. Vi a Itália, que não foi muito bem, mas que aguarda o retorno de alguns dos seus melhores jogadores para iniciar os treinamentos para a Copa do Mundo e deve se apresentar em melhores condições. E a Escócia, que é uma equipe pesada, é uma equipe que joga duro e que procura muitos contra-ataques, não está no melhor da sua forma, mas deve melhorar muito, porque a maioria dos seus jogadores joga no campeonato inglês, e isso tem dificultado para o seu técnico o trabalho, mas deve parar o campeonato inglês na época da Copa do Mundo, e então eles terão a oportunidade de levar todos os jogadores para a Escócia, treinar e chegar em boas condições para lutar pela vaga, pelo menos nas oitavas, contra o Brasil, a União Soviética e a Nova Zelândia. Você viu alguma coisa de diferente? Não, eu vi as equipes, algumas que eu já tinha visto jogar, outras que pela primeira vez eu vejo, mas que mais ou menos no mesmo padrão que eu tinha visto. A Alemanha continua com a boa seleção que tem, e já praticamente formada, quase que sem problemas, a não ser pequenas contusões que alguns jogadores têm, mas o seu técnico não conta com eles para a Copa do Mundo, como é o caso do Schuster, por exemplo. Então, não vi de novidade não, mas vi boas seleções. Muita gente entende, Tele, que você conseguiu um milagre, porque em outros países, ou a grande maioria dos países, ocorre o seguinte: a seleção nacional do país joga mais ou menos o futebol que os clubes jogam naquele país. Aqui parece que está acontecendo exatamente o contrário. Isso nos grandes clubes. Os grandes clubes estão jogando da maneira que o Tele Santana gosta, de maneira ofensiva. Exemplo, Flamengo e São Paulo, 4-3. Corinthians e Flamengo, um jogo que será realizado hoje à noite, todos esperam um jogo agressivo também. Muitos gols estão acontecendo, sempre nas grandes equipes, é claro. O que você tem a dizer sobre isso? É que nós adotamos uma maneira de jogar que não teme o adversário, de dar confiança ao jogador, de poder atacar e usar as qualidades que ele tem. Hoje, por exemplo, o Flamengo, que tem os dois laterais da seleção brasileira, eles jogam mais ou menos a base da seleção brasileira, como joga a seleção brasileira. Então, todas as equipes estão jogando dessa forma. Vi um jogo anterior entre São Paulo e Flamengo, no Rio de Janeiro, um excelente jogo. E soube depois que o jogo aqui em São Paulo também foi muito bom. O Flamengo ganhou por 4-3, mas foi um jogo belíssimo, jogado tecnicamente. E há de se notar também que até a própria violência no futebol brasileiro diminuiu. Hoje temos grandes espetáculos, como foram esses dois
sem violência, sem deslealdade por parte dos jogadores dentro de campo. Você tem gravado muitos comerciais, vida de artista cansa, Tele. Cansa mais do que ser técnico. É melhor escalar e tudo bem, né? Eu acho que na minha profissão, já que eu estou há bem tempo nela, eu me sinto mais à vontade do que gravando comercial. Esse negócio de maquiagem e tal, complica, né, Tele? Às vezes, né? Obrigado, viu, Tele? Um abraço. Um abraço. O técnico Tele Santana, da Seleção Nacional do Brasil, falou na Jovem Pan.